abraço. Hoje trouxe um tema assim um bocado sofrido. Aliás, a Ana está sempre a dizer que eu falo sempre no mesmo. Mas sempre que eu ouço a palavra suicida, parece que se aperta algo dentro de mim. Provavelmente trarei comigo também já histórico desse acontecimento. Pois, então eu fui buscar a carga positiva, a forma como nós podemos prevenir desse suicídio, não só para nós, como para os nossos entes queridos, para os nossos familiares. E essa força moral, como nós sabemos, vem no Evangelho. Nós estamos aqui todos de corpo físico, mas tem uma enorme plateia de seres espirituais também aqui connosco. E alguns deles, suicidas, que precisam de aprender. Então este ensino não é só para nós. Eu fui buscar alguns dados da OMS. 700 mil pessoas por ano suicidam-se. A média na Europa em 2021 era à volta de 12,5, 12,6. É muita gente a suicidar-se. A cada 40 segundos suicida-se alguém. É para vocês verem o quanto isto ainda nos perturba como humanidade. A nível mundial são perdidas mais de 700 mil vidas por ano por suicídio. Os países de rendimento médio inferior têm maior número de suicidas, representando 75%. Estima-se por cada pessoa que morre por suicídio, reparem nisto, outras 20 pessoas tentam o suicídio. É a principal causa de morte, é a quarta principal causa de morte entre os jovens, entre os 19, os 15 e os 29 anos. Vejam esse acontecimento acontecer connosco. Não acontece só com os outros. Daí o alerta tem que ser para todos. Todos nós temos que compreender o perigo que nós corremos no nosso mundo. E reparem, a média na Europa é 12,9. A maioria dos habitantes na Europa são cristãos. O cristianismo funda-se numa base qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e toda a nossa vontade. Sempre que alguém se suicida, está a ir contrariamente a esse mandamento. Está a ir contra a frequência de Deus. Não vou falar aqui o parte negra que os irmãos espirituais nos trazem, que é horripilante, posso-vos dizer, porque a ideia de hoje é falar no suicídio na sua própria prevenção. Mais alguns dados da OMS dizem-nos, embora a ligação entre suicídio e transtornos mentais, em particular depressão e transtornos por uso de álcool, esteja bem estabelecida em países de alta renda, muitos suicídios acontecem impulsivamente, em momentos de crise, com uma quebra de capacidade de lidar com os estresses da vida, como problemas financeiros, término de relacionamentos ou dor e doença crónica. No diz mais, além disso, vivenciar conflitos, desastres, violência, abuso ou perdas de um sentimento de isolamento estão fortemente associados ao comportamento suicida. As taxas de suicídio também são altas entre grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados, imigrantes, povos indígenas, pessoas lésbicas ou gays, bissexuais, transgênero, intersexo, por aí fora. Todos aqueles que sofrem de alguma forma de discriminação. O segundo mandamento, qual é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Continuamos a ser um continente cristão. Continuamos a fugir dos mandamentos que Jesus nos deixou. Mortes por suicídio.
Em 2021 houve 727 mil suicídios, segundo a OMS. O problema tornou-se uma das principais causas de morte entre os jovens, em todos os países e contextos socioeconómicos. Mesmo com meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, de reduzir os mortes por suicídio em um terço antes de 2030, na trajetória atual é provável uma redução de apenas de 12%, seja alcançada até esse prazo. O que quer dizer que nós não estamos a conseguir, de forma alguma, reduzir esse suicídio. E é como eu digo, meditemos nisso, pensemos nisso, porque estes acontecimentos não acontecem só aos outros. Agora reparem, o que é que nos daria força para nós vencermos isso? Vamos viajar um pouco. Vamos colocar-nos com 4 ou 5 anos, onde os nossos pais nos dessem uma educação espírita, onde nós compreendêssemos que a vida não é só uma vida física, que estamos temporariamente num corpo físico, mas somos seres espirituais. Tudo o que fazemos, assumimos a responsabilidade desses feitos. Vivemos num mundo material para evoluir para Deus. Com certeza, a personalidade desse ser, o caráter desse ser, quando chegasse a adulto, tornaria-se diferente. Tinha uma perspecção diferente da vida. Construía dentro de si uma força interior que lhe dava para ultrapassar as suas próprias dificuldades. Então o que é que nos falta? Educar-nos melhor. Conhecimento. Vivemos num mundo onde a maioria da humanidade finge-se a um mundo material, a leis e regras materiais. Mandamos os nossos filhos para a escola e têm que ser doutores. Têm que ser o melhor da aula. Criamos neles tendências de materialização. Mandamos para todos os esportes possíveis que ele possa andar, porque é preciso tratar bem o corpo. Mas dar força à essência que aquele ser traz, dar-lhe entendimento do que realmente está cá a fazer. Quando ele tiver 18 anos, ele que escolha. Quando ele já tem a personalidade e o caráter construído, e já há pouco a fazer, a não ser que o sofrimento e a dor e o leve ao caminho. Hoje ainda continuamos a educar assim os nossos filhos, onde o sentimento da moralidade continua a ficar para segundo grau. Eu acho que sei porquê. Nós todos nos achamos seres super morais. Então os nossos genes passam para os nossos filhos e eles já bem moralizados. Os nossos cromossomas transmitem a moralidade aos nossos filhos. Será que é assim? Nós sentimos que isso é assim. Só pelo fato de eles serem nossos filhos, que eles são uns anjos. Mas muito nos enganamos, porque o mundo continua com imensas dificuldades e continua com imensa violência. Isso quer dizer que não estamos a fazer o trabalho que devíamos. Vejam o que é que nos diz o Evangelho. Lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item de suicídio e loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra o suicídio. O fato de nós sabermos que a nossa existência na Terra é uma simples passagem pelo corpo e que a dor e o sofrimento ou a dificuldade que eu estou a passar tem um propósito e não é ao acaso. Não foi A, B, C ou D que me causou, mas sim eu que tenho necessidade de dar provas a Deus que tenho forças suficientes para ultrapassar essa prova e essa dificuldade. Com certeza não nos suicidaríamos. Eu, infelizmente,
por acaso, vi alguns suicídios. Eu vivia numa zona perto do comboio, de uma passagem de nível, e os senhores iam jogar para o casino e chegavam perto da passagem, paravam o carro e punham-se debaixo do comboio. Eu posso vos dizer que é dos piores suicídios. É os que traz mais sofrimento. Porque além de matar o corpo físico, desfazem o corpo espiritual. E depois é um problema. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Vocês todos conhecem a parábola do filho pródigo? Não conhecem? O que é que sucedeu ao filho? Eu quero o pai, eu quero metade da herança. Eu quero ir gozar a vida e conhecer o mundo. É dessa forma que nós estamos a educar os nossos filhos. A dar-lhes capacidades para eles gozarem a vida e conhecer o mundo. O que é que lhes sucedeu? O dinheiro acabou-se, os sofrimentos chegaram. Mas sabem uma coisa que teve de positivo? É que ele tinha um pai para regressar. E todo aquele que não tem Deus é órfão de pai. Não tem pai para regressar. Não tem fé. A mínima dificuldade no mundo material, o desespero leva a um estado onde só a sombra. E como nós sabemos, os espíritas sabem, que seres espirituais negativos existem imensos à nossa volta. Quando nós chegamos a essa faixa vibratória, já não é só os nossos pensamentos que circulam na nossa cabeça, mas sim outros que circulam connosco. E que tudo fazem para que nós nos suicidemos. Esse é o perigo da materialidade nos jovens e em todos nós. Todos nós temos que fazer crescer Deus em nós, senão ficamos órfãos. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm de esperar, depois da morte não estão de fato levando-os a deduzir que se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Isto é um perigo. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que os nossos filhos leem, a forma como eles compreendem a vida, porque existe realmente imensos irmãos que escrevem. Nietzsche, no século XVIII, matou Deus. O filósofo alemão disse que Deus não existia, que o ser humano tinha necessidade de ter algo em quem acreditar. A responsabilidade que ele assumiu. Estudando na segunda-feira, nós estudamos à segunda-feira o livro Libertação. E André Luiz, no livro Libertação, traz-nos um exemplo de um irmão que escreveu livros onde levavam as pessoas à libertinagem. Desencarnou, como todos nós, e viu-se numa sombra enorme, ligado a espíritos obsessores que o levavam a escrever aqueles livros, ligado às personagens que ele próprio criou nos livros para levar as pessoas que lessem os livros à libertinagem, e não só. Jovens, mulheres que leram um livro e acreditaram-se naquilo que ele escreveu e levaram as suas vidas por aquilo que ele escreveu. Acusavam-no dele os ter matado. O seu estado mental era de loucura. Na zona espiritual.
a pedir auxílio a André Luiz e a Rubio. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Esse é o maior consolo que o Espiritismo nos traz. Não é que Jesus não o trouxesse. Jesus demonstrou com a sua morte. Reparem a mudança psicológica dos apóstolos. Jesus foi preso. O que é que aconteceu aos apóstolos? Fugiram. Esconderam-se. Exceto João e as mulheres que seguiam Jesus, foram os únicos que continuavam de alguma forma presentes com Jesus. Os outros esconderam-se com medo. Jesus foi morto, ou melhor, matámo, ressuscitou ao terceiro dia. Olhem a mudança. Apresentou-se aos apóstolos. Nesses 3 dias, os apóstolos mostraram fé? Não. A presença de Jesus na sua ressurreição alterou algo? Alterou tudo. A partir daquele momento, os apóstolos deram a vida a Jesus. Obteram a certeza que os ensinos de Jesus eram concretos e que nem a morte do corpo físico adulterava todos os seus ensinos. A vida futura. O Espiritismo vem-nos trazer o processo da vida futura. Como é que ela se realiza? E a explicação de uma forma simples para nós compreendermos. O conhecimento das coisas dá-nos uma fé enorme para mantermos-nos equilibrados e fortalecermos as nossas forças interiores para combatermos as nossas próprias dificuldades. Ao mesmo tempo que vencemos as nossas dificuldades, damos apoio e auxílio, não só àqueles que amamos, mas também àqueles que odiarmos, que ainda nos odeiam. É uma prestação de serviço. Voltando à parábola do samaritano, como é que o filho regressou a casa? Pai, não me recebas como teu filho, porque eu não o mereço. O samaritano, desculpem. Do filho pródigo. Não me recebas como teu filho, porque eu não mereço. Eu estou aqui para te servir. A mudança de comportamento alterou tudo. O que é que ele precisou para obter isso? Sofrer o suficiente para eliminar o orgulho que ele tinha. Todos temos que passar pelo sofrimento. Como é que nós podemos erguer-nos, evoluirmos, sem passar pelo sofrimento? Indo à busca do conhecimento e transformarmos o que está errado aqui dentro. É isso que Deus quer. Deus não nos castiga. Deus simplesmente quer que nós mudamos os nossos comportamentos e nos coloquemos ao seu serviço. E não como a maioria das pessoas esperam que Deus esteja ao serviço deles. Ainda continua a ser uma dificuldade imensa para o ser humano aceitar isso. Vivemos a vida social, enquanto ela corre bem, nem precisamos lembrar de Deus. Quando ela aperta, ai meu Deus. Mas o auxílio de Deus na terra chega através de nós. E se Deus não tiver trabalhadores na terra, como é que o auxílio dele chega? É bom que nós estejamos preparados para auxiliar.
Porque sempre que chega alguém ao nosso redor, ao nosso seio familiar, não é família de sangue, mas à nossa convivência familiar, necessitado de auxílio, é porque Deus está-nos a pôr à prova de como nós procedemos. Se estamos realmente ao serviço ou não. Esse conhecimento fortalece o nosso ser. Coloca-nos não o nosso interesse em prol de tudo, mas sim o interesse de Deus. Então o suicídio nem nos passa pela cabeça. Porque estamos cá para fazer o que Deus espera que nós façamos. Como nós lemos nos primeiros itens da OMS, a depressão e a loucura é um dos grandes que leva ao suicídio. Não é que a depressão deia tendencionalmente em suicídio, mas 80% dos suicidas são depressivos. De onde é que deriva a depressão? O Evangelho vem melancolia, mas é a mesma doença com nomes diferentes. A depressão vem de uma tristeza que nos ergue do nosso consciência, do nosso ser, que não nos sentimos bem com a vida que levamos, com os acontecimentos que nos acontecem. Queremos algo novo. Não pensem que a depressão deriva de uma doença física. Enganem-se. É do ser espiritual. É o ser espiritual que transporta a doença para o físico. Descontrola o nosso sistema endócrino. As enzimas, a serotonina, a dopamina, a neuroadrenalina deixam de estar controladas e deixam de ser libertadas para o corpo. E aí nós entramos em decaimento. Fechamos-nos em nosso próprio pensamento e a vida deixa de existir. Tem uma passagem também no livro de Libertação de uma irmã que se suicidou muito nova. Era casada, tinha 2 filhos, amava o homem perdidamente. E o que é que sucedeu? O marido desencarnou com tuberculose. Ela não aguentou. Sentiu-se desolada, desesperada, entregou os filhos a um familiar e envenenou-se, pensando que ia ter com o pai, com o marido. Engano. O Espiritismo nos explica que um ato cometido dessa forma leva-nos para lugares trevosos. Vivia há 15 anos. Também estava a pedir auxílio a André Luís e a Gúbia. Vivia perdida nas zonas umbralinas há mais de 15 anos. Com o seu corpo espiritual todo esfarelado, cheio de chagas do veneno que ingeriu. André Luís perguntou: já experimentaste regressar à tua casa e ver os teus filhos? Sim, mas não pude me aproximar. Porque senti que através da respiração os meus filhos recebiam os meus fluidos e a doença começava a gerar neles. Fugi a 7 léguas, nunca mais regressei lá. Prefiro sofrer tudo do que dar a dor aos meus filhos. Mas ela, no ato de suicídio, o que é que ela se esqueceu? Das suas próprias obrigações. Dos filhos, esqueceu-se de tudo. E a depressão leva-nos a isso, a esse isolamento, ao fechamento do nosso campo mental e deixamos de ouvir seja quem for. E começa por uma simples tristeza que nos pode levar à loucura,
à esquizofrenia. E tudo porquê? Num país, num continente cristão. Porque não reparamos ou não interiorizamos os mandamentos que Jesus nos deixou. Não somos capazes de aceitar isso. Quantas existências andaremos nós já cá a ouvir o Evangelho e as palavras de Jesus? Quantos sofrimentos já não havemos tido passado nessa historial de vidas que nós estamos cá? O stress, as dificuldades da vida, as dificuldades financeiras. Olhamos para o Facebook e vemos as pessoas todas a rir-se e a passear. É uma maravilha no Facebook. Nasce-nos um ciúminho no nosso interior, uma invejazinha que vai crescendo, crescendo, crescendo e nos leva à tristeza. Porquê é que os outros têm e eu não tenho? Não tens Facebook? Então faço Facebook agora. Estão a entender? Porquê é que a pessoa aparentemente é feliz? Porque toda a gente passa no nosso mundo. Toda a gente sofre. Não se esqueçam. Na parábola das bodas, o que é que se encontrava lá na boda? Não falo do princípio, no finalzinho. Encontrava-se lá um irmão que não estava vestido com as vestes nupciais. Não era. O que é que aconteceu a esse senhor? Foi expulsado da boda. Para onde é que ele veio? Para onde há ranger de dentes? Para a terra. Voltar a viver. Até que tenha a veste nupcial necessária para poder conviver com Jesus. Então é esse o nosso mundo. É esse o nosso planeta. Os sofrimentos existem no nosso planeta não é porque Deus o queira, porque nós temos necessidades deles. E aquilo que nós colocamos como desgraça, o irmão no Evangelho diz que não é verdadeira desgraça. Reparem o que ele diz. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, e isto é os desgraçados, o supõem. Tem uma passagem em que uma mãe vai pedir auxílio. Eu acho que foi a Chico. E foi pedir auxílio para um filho que passava imensas dificuldades. Tinha os filhos doentes, não tinha trabalho. Mas a mãe, no relato dela, diz: mas ele ora muito a Deus. Está sempre com Deus no coração. E está sempre constantemente a dizer que Deus lhe dá força para ele ultrapassar as dificuldades. E pergunta-lhe: e o outro filho? O outro filho não quer saber nada disso. Anda por aí a passear. Só sabe passear, tem imenso dinheiro, tem dinheiro para tudo. Nem sequer quer saber de Deus. Então olha, vamos tratar desse que está mais doente. Estão a entender? Não importa as dificuldades. Importa o sentimento que nós trazemos cá dentro. O sentido da vida que nós trazemos cá dentro. E o mundo, terra, está constituído cada vez mais com ilusões. Onde nós e os nossos jovens nos perdemos. Perdemos, inclusive, a consciência de nós próprios. Do ser espiritual que habita em nós. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É um sofrimento tremendo. Perdermos um ente querido. O irmão no Evangelho relata-nos, dá-nos um exemplo. Num presídio.
onde estão irmãos lá, há muitos anos, e que entra um e está lá 2 ou 3 anos e sai para fora. E relata-nos que o nosso mundo, atualmente, é esse presídio. Então os irmãos que reencarnam no nosso planeta e só estão cá há poucos anos, só precisam desses anos. No presídio, no corpo, presos a um corpo físico. A nossa verdadeira existência não é cá, irmãos. A nossa verdadeira existência é no plano espiritual. A morte, para o cristão, não existe, porque Jesus o matou, a morte. Para o espírita, nem sequer devemos pensar nisso, porque sabemos concretamente que ela não existe. O ser amado, quando existe amor verdadeiro, nós não queremos o ser conosco, mas sim que ele seja feliz. Ou não é assim? A irmã que fugiu dos filhos, o que é que ela nos disse? Eu prefiro sofrer tudo, mas não quero que eles sofram por mim. Então, quando um ente querido vem ao nosso seio familiar e parte cedo, é porque não tem que estar cá. E não adianta, como acontece muitas vezes, solicitar-nos para irmos para a beira deles, porque a distância entre um e outro é imensa. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que Cristo o veio ensinar aos homens. Quando vocês passarem uma dificuldade, quando estiverem, de alguma forma, com sofrimento, lembrem-se de Jesus. Viveu entre nós, sofreu sem precisar e entregou-se nas mãos de Deus. Analisem, reflitam nas próprias existências, se estão a construir o caminho necessário que os retire do sofrimento. Auxiliem o quanto podem. Quando alguém nos trouxer uma palavra amarga, deem-lhe um doce. Quando alguém de alguma forma lhes provocar alguma dificuldade, não guardem mágoa. Ainda não sabe se comportar de outra forma. Não precisam sequer de perdoar, se não guardarem mágoa. O perdão só existe para quem se magoa, para os corações que se deixam sombrear pela tortura do interesse. 99% dos conflitos que existem entre os seres é derivado aos interesses serem múltiplos. Todo aquele que vive com Deus vive sereno. Deus é a força construtiva do nosso universo. A sua essência cobre todo o universo. O ar que respiramos está envolvido pela essência de Deus. Os alimentos que ingerimos estão envolvidos pela essência de Deus. Sabem qual é essa essência? É amor. Então o que nos afasta de Deus somos nós próprios. São os nossos quereres. São os nossos desejos. São os nossos interesses. Do orgulho ao egoísmo. Afastamos Deus de nós. Sempre que, de alguma forma, deixamos sombra nessa essência, tornamos-nos responsáveis,
corrigir. Se não for nesta existência, terá que ser em outra. Toda a mágoa, toda a dor que nós ganhemos ou criemos em outrem faz como elo de ligação entre esses seres. E numa existência futura vão voltar a conviver juntos. Como pais, como esposos, que se sentem atraídos na juventude e quando as hormonas alteradas, apaixonam-se, casam-se e o príncipe vira sapo e então aí começam os conflitos. Conflitos esses que vêm do passado para o presente para serem reparados. A forma como nós lidamos com eles é que vamos mostrar se superamos a prova ou não. Para terminar, a felicidade. A necessidade que as pessoas têm de exteriorizar a felicidade. Quando a verdadeira felicidade não é exteriorizada. Sente-se no nosso interior. Então não procuremos a felicidade no exterior. A felicidade está no nosso interior. Com a paz connosco mesmo e em consonância com Deus. O álcool, as drogas, tudo isso são ilusões do mundo. Retiram-nos as barreiras da nossa consciência. Ficamos livres e nessas horas fazemos muitas asneiras. Asneiras esses que por vezes levam algumas vidas a reparar pela perda da sua própria consciência. Magoamos e fazemos mal a outros porque não estamos conscientes. Por isso, a procura da felicidade tem que ser com Deus, acompanhada com a alegria de fazer alguém feliz. A alegria interior que cresce de nós, de sentirmos-nos bem com aquilo que fazemos. Vocês acham que existem poucas pessoas traumatizadas com o seu passado? Um sentimento de culpa que trazem sem saber de onde, sem saber do quê. Parece que fizemos algo mal, mas não temos consciência desse mal. É o ser que nasce com o remorso dos seus atos do passado. E como o nosso mundo ainda é um presídio, um hospital, um lugar de rebeldia, vejamos nós onde é que nós estamos. E, de alguma forma, tentemos corrigir e auxiliar na educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, das pessoas que convivem connosco. Não se esqueçam que todo o conhecimento que nós adquirimos não é só para nós. Não tenham medo de dizer que são espíritas. Se vocês mostrarem às outras pessoas a tranquilidade, o equilíbrio, o bem-estar, a outra pessoa não se importa nada que vocês sejam espíritas. Eu sei que o espiritismo ainda traz uma carga enorme na mentalidade de uma grande parte das pessoas, que basta falar em espíritos e elas... Isso é derivado à cultura que nós trazemos do passado. Lembremos-nos que nós, só para terminar, lembremos-nos que nós andamos séculos a instaurar no nosso ser que tudo que viesse da espiritualidade
era do demónio. Então é normal que ainda tenhamos dificuldades em ouvir isso. É normal que os seres, nós não somos diferentes. O nosso corpo é diferente. Não nos lembramos do passado, mas a pessoa que está aqui é a mesma. Trazemos as mesmas aptidões, os mesmos conhecimentos, as mesmas experiências. E vivenciamos muitas das vezes as mesmas dificuldades. Eu acho que já não vou falar mais. Espero que tenha trazido de alguma forma motivo para a gente refletir. Não só para nós, mas refletirmos a convivência com as outras pessoas. Quando vocês virem alguém em desespero, tentem de alguma forma auxiliar. Porque entre o desespero e o suicídio, o espaço é muito curto. E quem acredita que a vida termina com o corpo físico, na altura do desespero, quer livrar-se dele.